tarde a todos e todas, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os fusos horários. E aí, eu amo essa aula de hoje. Eu espero o ano inteiro para essa aula, porque é a aula mais feliz, que é a aula que a gente pode comer. Olha que coisa incrível, né? Eu já peço desculpa aí para os pais de vocês, familiares de vocês, que vocês estão comendo em cima do computador, né? Não é muito legal, mas enfim, fala que a culpa é minha, bota a culpa em mim. Bom, hoje nós vamos falar, gente, de fusos horários. Alguém saberia me dizer o que é um fuso horário? Ou o que sabe sobre o fuso horário? Não precisa ser o que é o fuso horário, mas o que sabe sobre o que é. Olha, professor, não lembro. Não, eu só tô ligado que ele muda conforme a posição do lugar em relação ao meridiano de Greenwich. Mas de resto, sem muito não. Não é ao meridiano, eu São acho. 24, se eu não me engano. É isso mesmo. Ele varia em relação ao meridiano de Greenwich. Beleza, o que mais? Vini, o que você ia falar? São 24 fusos horários? Perfeito, são 24 fusos horários. Por quê? Por causa dos graus da Terra, cada fuso horário tem 15 graus. Perfeito, João, muito bem. Nós temos 24 fusos horários porque nós temos 24 horas em um dia. E a existência do fuso horário é necessária porque a Terra, ela faz um movimento. Na verdade, a Terra faz dois movimentos. Vocês sabem quais são esses movimentos? Rotação e translação. Rotação e translação. Perfeito. O movimento de rotação é o movimento em que a Terra gira em torno do próprio eixo. Certo? Certo? Sim. Beleza? Esse é o movimento de rotação. E o movimento de translação é o movimento do quê? Então eles giram em torno do Sol, dá uma volta ao redor do Sol. Perfeito. Vocês acham que eu pintei o cabelo à toa, minha gente? É porque eu sou o Sol. E esse aqui, ó, é o movimento de translação, certo? Em que a Terra gira em torno do Sol, certo? Beleza? Quanto tempo que dura esse movimento aqui? 365 365 dias. 365 horas. dias, ou seja, um ano, né? Esse movimento associado com a inclinação da Terra, que é de 23 graus e 27 minutos, gera o que a gente chama das estações do ano, né? Já o movimento de rotação, ele demora quanto tempo? 24 horas. 24 horas. Então, isso significa que a gente demora 24 horas para o Sol chegar, né, na Terra, em todas as partes da Terra, chegar e sair, né? Então, um dia demora essas 24 horas. Na verdade, é 23 horas e 54 minutos, né? 56 minutos. Mas, e aí, juntando esses 4 minutos que vão sobrando ao longo do ano, dos anos, né? É por isso que a gente tem um ano bissexto, que a gente tem o 29 de fevereiro, aquele ano que tem o dia 29 de fevereiro, que quem nasceu dia 29 de fevereiro, coitado da pessoa, tem que escolher se vai registrar no dia 28 ou dia 1º de março. Só faz que aniversário com 4 anos, é poucas ideias. Exatamente, é uma boa ideia também, né? Pra quem fica velho. Mas é ruim no começo em que você quer ter 18 anos e vai demorar pra conseguir, né? Então, tem esse detalhe. Mas depois, eu adoraria que fosse assim. Eu ia adorar que fosse assim. Bom, então, esse movimento demora 24 horas. A gente considera, lembra que quando a gente falou das coordenadas geográficas, a gente estava considerando que a Terra era uma esfera perfeita. Uma esfera perfeita tem quantos graus de circunferência? 360? 360 graus. Então, a Terra, nós consideramos, na verdade, ela tem um formato geoidal, que a gente chama, que é um formato específico da Terra, né? Mas, tanto para as coordenadas geográficas, que a gente viu semana passada, quanto para os fusos horários, a gente considera ela como uma esfera perfeita. Então, olha só. 360 graus, a gente demora 24 horas para dar uma volta de 360 graus, certo? Então,
Divide 360 por essas 24 horas. Quanto que vai sobrar? Pode fazer na calculadora, deixa. Mas o João... Quanto? Deu 15. 15, perfeito. 15 o quê? Graus por hora. Ou seja, o fuso horário é uma faixa de terra, né, da Terra, uma porção da Terra, uma faixa dela, que compreende 15 graus de longitude e que compreende também 1 hora. Por isso que eu uso com vocês a tangerina. Então, a partir de hoje, toda vez que você pensar em fuso horário, você nunca mais pode tirar a imagem dessa bela tangerina, mexerica, bergamota, que está aqui comigo e com vocês aí. Ela é fundamental, também por causa dos gominhos, mas depois eu vou mostrar uma outra coisa que é fundamental lembrar dela. Mas olha só, é como se essa esfera perfeita aqui tivesse 24 gominhos, como esses daqui, em que cada gominho desse representa 1 hora. Representa 1 hora e tem quanto de espaço de longitude? 15 graus. 15 graus. Por que 15 graus? Porque são os 360 graus da circunferência da Terra dividido pelas 24 horas. O resultado disso dá esses 15 graus. Então, sempre, fuso horário vai ser de 15 em 15 graus. Sempre que você quiser achar um horário de algum lugar, você vai sempre procurar um múltiplo de 15, porque os meridianos, né, o fuso horário é dado a partir dos meridianos, que são múltiplos de 15, certo? Beleza? Tá fácil por enquanto? Tá difícil? Alguma dúvida? Não? Tá de boa, eu acho. De boa. Tranquilo. Alguém pode me dar um exemplo de uma situação que a gente precisa saber dos fusos horários? Quando a gente viaja para outro país? Quando viaja por outro país. Por exemplo, Japão. Dinamarca. pro Japão, Europa. Dinamarca. Escócia. E para um país bem pertinho da gente? Chile. Paraguai. Paraguai. Nordeste. Pro Paraguai. Nordeste. Você já foi? Nordeste, melhor país, cara. Queria muito morar lá. Concordo. Vocês já foram no Paraguai e teve que mudar o relógio lá, ou teve que fazer os cálculos direitinho, porque lá seria 1 hora menos? Sim. Sim. Exato. Isso acontece, pessoal, não é porque quando você cruza o rio, cruza a ponte, o tempo volta, a gente volta no tempo e lá, magicamente, você ganhou 1 hora do seu dia, né? Você tem 1 hora a mais para gastar. Que você gasta a hora e não só o dinheiro lá, né? A verdade é que o Paraguai assume um fuso horário diferente do que o nosso. Por isso que quando a gente vai para lá, é 1 hora menos, porque o Paraguai está dentro de um fuso horário diferente do que o nosso, né? Alguém aqui já assistiu nesses tempos de live aí, a live de algum artista que, sei lá, o artista dizia assim, é 9 horas da noite, só que você tinha que assistir, sei lá, 9 horas da manhã, porque era lá de um artista do Japão, ou, sei lá, 7 da noite. Sim, meu Deus. Isso é K-pop. porque os K-popers estão à frente do seu tempo? Também, né? Também, Mundial de LOL. mas é 5 da justamente manhã. porque eles estão em um outro lugar da Terra. E nesse movimento, né, em que o Sol ilumina a Terra parcialmente, né, e depende desse movimento de rotação para iluminar a Terra em momentos diferentes, então, ele vai gerar horários diferentes, né? Então, você não vai conseguir falar que as coisas aconteçam ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Então, por isso que foi estabelecido esse horário. Esse horário, que é uma convenção internacional que é utilizada no mundo, foi estabelecido no fim do século XIX. Alguém sabe me dizer quem que era a potência mundial no fim do século XIX? Vou chutar em Inglaterra. A Inglaterra, perfeito. Então,
Mas professor, então é por isso que o fuso zero é em Londres? É, Mundiça. É por isso que o meridiano que mede, que inicia tudo isso, é o meridiano de Greenwich, que é bem do ladinho de Londres? Exatamente. Esse é mais um exemplo, né, de como a cartografia e a organização do sistema político e a organização do sistema político mundial está ligado a essas potências internacionais, né? E nessa época, quando ele foi estabelecido, ele foi estabelecido no fim do século XIX. Provavelmente, quando vocês têm que programar alguma coisa que envolve horário, vocês têm que usar essa sigla aqui, ó, GMT. Então, ele aparece assim, no GMT-2, por exemplo, né? Que significa Greenwich Meridian Time, que é o tempo do meridiano de Greenwich, né? Que é esse padrão estabelecido aí internacional. Certo? Beleza, mano? Então tá bom. Eu vou apresentar para vocês, pessoal, começar a apresentar para vocês, e eu quero dizer uma coisa, que o Google anda ouvindo as nossas conversas, e que a espionagem não é apenas do Estado, porque eu mandei essa foto, eu não sei se eu mandei essa foto para vocês, mandei? Que eu lembro não, professor. Acho que não, né? Que eu fui no mercado e lembrei de vocês, Eu não lembro. eu esqueci de mandar para vocês, no caso. Não. Mas ele me ouviu falando na aula passada que era para vocês trazerem a mexicirica bergamota, e olha o que apareceu no meu Instagram. Você acredita? Bravo. Aí não, professor, tem que tomar cuidado. Mark Esse Zuckerberg não sabor- falou demais. Cuidado, gente. O que dá sabor ao bolo bergamota? O negócio tá mais sério do que a gente pensava. Marquinhos tá como? Aí esse Marco tá muito sapeca, não gostei. Pois é. Sério, gente. Sinceramente, vou contar. Bom, então vamos lá. Então, os fusos horários, como eu estava falando para vocês, ele é essa divisão do globo terrestre em 24 faixinhas, né? Que no nosso caso aqui, né? São esses 24 gominhos de uma tangerina, que agora vocês nunca mais vão esquecer dessa imagem da tangerina aqui, que tem como o gominho inicial, ou seja, o gominho zero, onde se inicia essa contagem, o gominho que passa por Londres, não é? Então, lá em Londres, a gente tem o fuso zero. Então, a partir desse fuso, a gente começa a contagem disso, né? Agora, pensa comigo, ó. Se você está lá em Londres, né, e você quer saber o horário lá de Tóquio, por exemplo, né? Tóquio vai estar mais tarde ou mais cedo do que em Londres? Mais cedo. Mais tarde. Espera, mais tarde. Mais tarde. Mais tarde ou mais cedo? Sim. Mais cedo. O Sol nasce ao leste. Então, quanto mais para o leste você for, mais para a parte ocidental, mais cedo é. Certo. Então, olha só. O Sol nasce ao leste. Vocês já ouviram falar que o Japão é a terra do Sol nascente? Não. Não? Sim. Nunca. Gente, vocês já repararam que a bandeira do Japão é uma bandeira branca, Já, hein? com uma bola vermelha no meio? Uhum. A bandeira do Japão é assim porque aquela bola vermelha é o Sol, porque ela é considerada a terra do Sol nascente. Então, o Japão está no leste desse globo, da forma como a gente vê, desse mapa mundi aqui, da forma como a gente vê ele com Londres no centro, né? Que eu já falei lá no vídeo para vocês, que é algo bem colonizador, né? Mas, enfim, é o sistema internacional estabelecido assim, né? Então, Tóquio está a leste de Londres. Se o Sol nasce no leste, onde que o Sol vai chegar primeiro? Em Tóquio ou em Londres? Em Tóquio. Em Tóquio. Tóquio. Então, o Sol vai nascer em Tóquio para depois nascer em Londres. Quando o Sol está nascendo em Londres, o Sol já nasceu em Tóquio, já foi passando o dia. Ou seja, em Tóquio está mais Tarde. tarde, porque o Sol já nasceu lá. Então, essa parte aqui
Opa, vocês não estão vendo, né? Que nada que eu estou apontando. Essa parte aqui foi pegando o Sol. O Sol estava começando a nascer. Depois ele foi começando a nascer aqui. Depois começando a nascer aqui. Depois começando a nascer aqui. Quando o Sol está nascendo aqui, nessa região aqui, nesse fuso, a galera que está nesse fuso aqui já faz horas que o Sol nasceu. Então, lá está mais tarde do que aqui. Portanto, sempre, quando um local está mais a leste do que outro, ele está mais tarde do que a oeste. Então, por exemplo, onde está mais tarde? Em Tóquio ou em Pequim? Em Tóquio. Tóquio. Em Tóquio. Onde está mais tarde? Em Pequim ou no Cairo? Pequim. Pequim. Los Angeles ou Nova York? Nova York. Nova York. Nova York. Mas, professor, Nova York e Los Angeles, as duas estão no hemisfério oeste. Então, como assim a leste? É que Nova York está mais a leste de Los Angeles, né? Então, está mais a leste de, não quer dizer que está no hemisfério leste, só está mais a leste de. Certo? Tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? De boa. Não. Então tá. Então vamos imaginar que esse aqui, vamos imaginar não, né? Esse aqui é o fuso zero, tá vendo que ele tá aqui, ó, zero. Vocês conseguem ver? Fuso zero. Sim. Esse daqui é o fuso zero, então. É o gominho zero, tá vendo? Gominho zero. Vamos dizer que lá são 12 horas, certo? Meio-dia, em Londres. Se lá em Londres agora fosse meio-dia, que hora seria nesse fuso que está aqui desse lado? 11 horas? 11 horas. Por que 11? Porque ele tá 1 hora mais cedo. Porque ele tá mais pro leste. Do oeste? Então Oeste. vai ficar mais tarde lá. Ele tá mais pro oeste, Xavier. Mais o oeste. Então, quando a gente vai para o oeste, nós diminuímos o horário, porque para leste nós aumentamos, porque o Sol nasce primeiro no leste. Então, tudo que está a leste está mais tarde, né? Então, a gente, como está indo para o lado oeste, a gente está mais cedo. Então, se aqui no fuso zero é 12 horas, ali no fuso menos 1, então é mais cedo, né? Então, é 1 hora a menos do que o fuso zero. Então, 1 hora menos é... Opa! Vamos, 11 horas. A gente chama ele de fuso menos 1 por causa disso, porque significa que essa faixa aqui, ou esse gominho do lado do gominho 0, é o gominho 1. Só que tem outro gominho 1 também do outro lado, né? Esse aqui também é um gominho 1. Só que esse aqui é o mais 1, porque você soma 1 hora. Esse daqui você tira 1 hora. Se esse é o gominho menos 1, qual gominho é esse outro aqui do lado? Menos 2. Menos 2. Ele é menos 2 porque significa que está 2 horas a menos desse fuso zero aqui. Se o fuso zero é 12 horas e esse é o fuso menos 2, que horas vai ser no fuso menos 2? 10 horas? 10 horas. 10 horas. E nesse aqui do lado, ó, que é o 9 menos horas. 3, vai ser 9 horas. Então, o Brasil, o horário de Brasília, ele é sempre 3 horas a menos do que Londres. A menos que a gente tenha horários de verão, ou em um país ou em outro, que vão ser em épocas diferentes, porque os verões são em épocas diferentes. Então, a menos que tenha horário de verão acontecendo em algum deles, vai ser 3 horas de diferença. O fuso menos 4, que é ao lado, vai ser 8, e assim por diante. Então, a gente vai ter 24 fusos. Então, do 0 ao menos 12 e do 0 ao mais 12, totalizando, então, 24 fusos, 24 horas do movimento de rotação da Terra. Faz sentido? Sim. Portanto, sempre que você vai para um lado mais a oeste, você está aumentando o horário. E quando você vai a... Quando você vai mais a oeste, você está diminuindo o horário, perdão. E quando você vai mais a leste, você está aumentando o horário porque está mais tarde.
Porque ao leste o Sol nasce ao leste, então lá nasceu primeiro, lá ficou mais tarde primeiro do que algum lugar que está mais a oeste, certo? Professor, é por isso que quando a gente vai para o Paraguai, a gente diminui 1 hora, porque quando a gente vai para o Paraguai, a gente vai para o oeste. Exatamente, Mandissa, é por isso. Quando a gente atravessa a ponte, a gente está indo a oeste de Foz do Iguaçu. E nessa passagem, a gente passa por uma fronteira em que o horário estabelecido lá é 1 hora a menos, porque está num fuso 1 hora a menos. Certo? Sim. Beleza? Tá fácil, tá difícil ou tá mais ou menos por enquanto? Tá de boa por enquanto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Posso complicar então? Não. Ah, não. Pode. Não. Sei. Como não? Tá fácil. Se tá fácil, é que pode um pouco. Tá Eu fácil. vou complicar É um pouco. sexta, deixa fácil. Amanhã é sábado, tem aula pra complicar já, professor. Ô, verdade, aí nossa. Vai Nossa, vai verdade. acumular complicações. Aí vai ser pior pra vocês. Já se livra disso agora, é mais fácil. Beleza, então. Só bora. Vamos tentar. Se ficar muito... se vocês tiverem dúvida, pergunta, porque esse é o momento, entendeu? Depois vai ficar mais difícil. Quer dizer, mais difícil de tirar a dúvida. Não que vai ficar mais difícil o conteúdo, mas vai ficar mais difícil o conteúdo. Ah, tá, pô. Professor, na verdade eu tenho uma pergunta. O que acontece se o fuso horário que eu quero saber tá bem na linha das divisões? Perfeito, Alana. Eu vou mostrar depois um mapinha para vocês, mas os fusos horários, a gente chama, a hora dos países, a gente chama de hora legal. Não é porque é tipo domingo legal, é uma hora legal. É legal de oficial. É uma hora decidida oficialmente pelos países de que aquele território vai adotar. Então, os países, eles têm que decidir qual hora eles estão. Isso é muito comum. Inclusive, no Brasil, a gente tem vários fusos horários, né? E tem uma parte do Brasil, que é o Acre e um pedaço do Amazonas, que eles fizeram um plebiscito, uma votação, para saber se eles queriam estar 1 hora a mais ou 1 hora a menos em relação... Aliás, 2 horas a mais ou 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília, por exemplo, né? Então, tem que ser uma decisão específica, porque impacta diretamente na nossa vida, né? Então, se o país está no meio, né, está bem ali, ou a cidade está bem ali, eles têm que decidir isso. Muito boa pergunta, Ana. Entendi, obrigada. Mais alguém? Mais alguma? Então, vou passando, tá? Bom, agora, eu quero que você... antes de eu mostrar isso aqui, eu quero que vocês olhem... pega uma mexerica sua aí e olha, procura um gominho que você consiga ver. Peraí, deixa eu limpar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Que você consiga ver o gominho, e aí os gomos, eles sempre têm uma faixinha que passa no meio, uma metadinha. Claro que não é uma metade perfeita, né? Mas alguns é mais perfeitinho. Vocês estão conseguindo ver que no meio desse gominho aqui tem uma faixa passando no meio? Vocês estão vendo ou não? Sim, dá pra ver. Sim, dá para ver? Então, isso que eu quero que vocês lembrem sempre. Todo gominho da mexerica tem essa metadinha, essa coisa esse risco dividindo o gominho no meio. Os fusos horários também são exatamente assim. Todo fuso horário é cortado no meio por uma linha, exatamente no meio que o divide. Essa linha são justamente os meridianos. Então, o fuso que Londres se localiza, que é aquele fuso 0, é cortado por um meridiano no meio. Que meridiano que é esse? Greenwich. Meridiano de Greenwich. Perfeito. Então, a partir do meridiano de Greenwich, o fuso do lado vai ser 15 graus de diferença. Por quê? Porque cada fuso varia de 15 em 15 graus. Lembra que eu falei desse múltiplo de 15? Ele vai perseguir a gente agora daqui para frente. Então, todo meridiano vai variar, então, de 15 em 15 graus nesse sistema de fusos horários. Então, eu fiz esse desenho esquemático aqui para vocês verem se entendem esse fuso horário. Então, isso daqui é como se fosse um fuso horário. Essa daqui é a bordinha de fora de um fuso,
a outra bordinha do gominho, e no meio, a linha do gominho que divide ele no meio, certo? Agora, se vocês quiserem, pode abrir a tangerina de vocês aí, pode comer uma se quiser. Não é para comer tudo, tá? Viu, Brambila? Eu já comi uma inteira, tem mais uma aqui ainda pra comer. Então, tá suficiente. Aqui, ó, tem mais uma pra depois. Mas é preparado. Então tá bom. Então, agora eu quero que você pega aquele um gominho e olha bem para ele. Veja ele aí bem e imagina que ele é exatamente essa imagem que está aparecendo aí no PowerPoint, que é uma bordinha dele aqui, a outra bordinha e o meio dele. Então, esse daqui é o fuso horário e ele tem uma distância de 15 graus nele, né? Isso aqui equivale a 15 graus. E aí tem um meridiano que corta ele no meio, corta esses 15 graus no meio, certo? Então, a gente chama essa linha que corta ele no meio de centro do fuso, ou o meridiano de referência. Então, todo o fuso horário é cortado no meio por um centro do fuso ou meridiano de referência. Então, se o fuso horário tem 15 graus, vamos imaginar que esse aqui é o fuso horário zero. O fuso zero, que é o fuso que é cortado por Greenwich. O meridiano que passa aqui no meio é o meridiano de Greenwich, que é aquele meridiano de 0 grau, certo? Se ele é o meridiano de 0 grau e ele corta corta o fuso horário na metade, a metade desses 15 graus é 7,5 graus, concorda comigo? Vou voltar, peraí. Então, ó, o fuso horário ele tem 15 graus. Se ele é dividido na metade por um meridiano, cada lado desse meridiano vai ter 7,5 graus. Vai ser 7 graus e meio. No caso do meridiano de Greenwich, ele é um fuso específico, porque metade dele está no hemisfério leste e metade dele está no hemisfério oeste. Por quê? Ó, a partir do 0 grau, a partir do meridiano de Greenwich, começa a contar os graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus. Até chegar em 7 graus e meio para o leste, e aí 7 graus e meio para o oeste. Então, esse meridiano de referência aqui, ele corta o fuso no meio. É isso que eu preciso que vocês entendam, certo? Aquele fuso de 15 graus é cortado na metade, certo? E o que está do lado também, ele vai cortar na metade. E o do lado também vai cortar na metade e assim por diante. Certo? Vamos imaginar, então, o centro dos fusos são sempre múltiplos de 15. Então, se você quiser saber o horário de algum lugar, você só precisa descobrir qual que é o fuso com um múltiplo de 15 mais próximo dele. Então, sempre procura os meridianos de 15 em 15 graus. Eles vão te dar exatamente o horário que você precisa saber. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai descobrir isso aqui. Mas lembra, você procura o múltiplo de 15, tá bom? Vamos dizer, por exemplo, que no fuso zero, que é o fuso do meridiano de Greenwich, são 10 horas da manhã. Certo? Que horas é nesse pontinho que apareceu aqui? Dez horas da manhã. 10 horas da manhã, perfeito. E esse aqui? 10 horas. 10 horas também. Por quê? Porque são no mesmo fuso horário. Ah, porque tá dentro do mesmo fuso, ó. Todo esse fuso aqui, dentro desses 15 graus aqui, o horário é o mesmo. Então, que horas vai ser nesse aqui? 10 horas também. 10 horas também. E esse? Também. 10 horas também. E esse? 9 horas? Não sei, vamos ver? Olha só. Se esse aqui é o fuso zero, esse daqui que está a oeste vai ser o fuso o quê? Menos 1. Menos 1, perfeito. Então, o meridiano de referência, o centro do fuso, é o 15 graus a oeste, porque os meridianos de referência sempre variam de 15 em 15 graus. Então, se esse é o zero,
esse aqui vai ser o 15 graus oeste. O próximo vai ser o outro múltiplo de 15 mais próximo. Qual que é o múltiplo de 15 mais próximo? 30. 30 graus oeste. E o outro, próximo? 45. 45 graus oeste, depois 60 graus oeste, e assim por diante. Para o lado leste também é a mesma coisa. Vai ser o 15 graus leste, 30 graus leste, 45 graus leste, e assim por diante. Mas aqui, por enquanto, estamos falando desse fuso aqui, que é o fuso -1. Se no fuso 0 são 10 horas, nesse fuso -1 aqui, vai ser, 9 horas, certo? Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nisso daqui, que é o que eu estava tentando explicar sobre a divisão do fuso. Que esses meridianos de referência cortam o fuso na metade. Então, se aqui, no fuso 0, o limite desse fuso era do 7,5 ao leste para o 7,5 ao oeste, o próximo fuso vai começar no 7,5 ao oeste. Aí você vai andando até o 15 graus, que é a metade dele, até o extremo dele, que dá 22,5 graus. Porque, olha só, você concorda comigo que de 7,5 até 22,5 graus tem 15 graus dentro disso daqui? Que é exatamente a distância que compreende o fuso. O próximo fuso, por exemplo, o fuso -2, ele vai de quanto? De 22,5 graus a oeste. Aí, você vai passando, se você fosse andar por ele, né, você sairia do 22,5 graus a oeste, vai passando até chegar ao 30 graus, não é? E aí chegaria até quanto? 37,5 graus. Exatamente. Só para você entender, pessoal, que o fuso não é a mesma coisa que o meridiano. Você consegue perceber isso? Que o fuso é a faixa de horário, que é cortada no meio pelo meridiano. E é o meridiano que varia, então, nesses 15 em 15 graus. Faz sentido? Mais ou menos? Dificultei muito? Não, acho que até dá pra entender. Tem É certeza? só prestar atenção. Tá, você prestou atenção, Ana Lúcia? Sim. Tá. Alguém que ajuda? Eu falo de novo, se precisar eu explico de novo. Diga, Vinícius. O Vini me perguntou uma coisa importante. Falou, professor, é oeste ou W? Eu coloco W ou O. Tanto faz, você pode usar ou o W ou o oeste, porque o W seria de west, né, em inglês. É utilizado também. Mas, no Brasil, a convenção é o oeste mesmo. Então, normalmente é melhor usar a palavra oeste. Lembra que eu falei para vocês que os países escolhem qual que é o fuso horário? Se a gente vivesse num mundo ideal, que não tivesse fronteiras, por exemplo, a divisão dos fusos seriam assim, perfeitamente de 15 em 15 graus, variando um fuso para o outro. Mas como a gente divide o planeta Terra em estados-nações, esses países, eles definem quais que são os seus fusos horários. E aí a divisão fica nada complicadinha como essa. Tá vendo? Você tá vendo, o Brasil, o horário oficial de Brasília é o horário brasileiro, né? Mas olha só, o nosso país é dividido, ele tem 4 fusos horários. Tem esse de Brasília, tem esse do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que é o mesmo do Paraguai, por isso que é 1 hora de diferença, a menos. Tem esse do Acre e de um pedacinho do Amazonas que eu falei para vocês, mas também tem um outro fuso horário. Alguém sabe que outro fuso horário é esse? Roraima? Não. Roraima também é o 4. Do Nordeste? Não, de Fernando de Noronha, Peter. Perfeito. O Nordeste também é o -3, Fernando de Noronha, que tá aqui, é o fuso -2. Então lá é 1 hora mais tarde do que o nosso horário aqui no Paraná e no horário de Brasília, por exemplo. Certo? Nós decidimos dividir o nosso território de acordo com os estados, normalmente de acordo com os estados, nesses fusos horários.
Mas existem países, por exemplo, a China, ela não adota o sistema do meridiano de Greenwich, que é isso que a gente está falando. Ele adota um horário único por país, que é todo o fuso mais 8. Ai, agora entrou aqui a faixinha no meio. Mas é esse fuso aqui, ó, que é o fuso mais 8. Tá vendo, ó, ali embaixo? Mais 8. Então, todo o país da China ocupa eles adotam esse fuso horário mais 8. O que gera alguns problemas, né? Porque quando já é 8 horas, por exemplo, em Beijing, aqui no lado oeste do país também é 8 horas, né? Mesmo sem ter, por exemplo, escurecido, por exemplo. Certo? Certo. Então, olha só, normalmente quando você vê esses horários, esse mapinha de fuso horário aqui, fica fácil de você identificar, por exemplo, a hora dos lugares, né? Por exemplo, Brasília, você vê que está no fuso -3, então está a 3 horas a menos do que esse meridiano central, que é o meridiano 0, né? O fuso 0, que é o fuso de Londres, né? Mas e se você não tiver um mapa dos fusos, por exemplo? Você consegue descobrir qual que é o horário nesse lugar? Será? Sem pesquisar na internet? Acho que conseguimos descobrir aproximadamente. Eu sei que a gente consegue descobrir nem aproximadamente. A gente consegue descobrir com certeza. A diferença eu queria saber como que a gente consegue fazer isso sem ver o mapinha. Olhando pelos outros meridianos. Pelo quê? Vendo pelos outros meridianos, estão cortando pelo lado de Greenwich. Ou pela marcação ali do Greenwich. Porque ele vai ser o meio do outro fuso. Isso, perfeito. Pelos meridianos, né? Pelos meridianos a gente descobre a longitude das localizações, né? Então, com as longitudes, a gente consegue descobrir o horário do lugar. E aí a gente viu que todo meridiano varia de 15 em 15 graus. Então, os horários são dados a partir desses 15 em 15 graus. Então, com as longitudes, a gente consegue descobrir qual que é o horário do lugar. E aí, então, agora nós vamos fazer uns exercícios. E aí, eu vou depois colocar... Eu já mandei para vocês, né, já coloquei lá no Google. Oi? Como que faz daí com aquelas outras partes que você mostrou no mapa que, tipo, estão em um fuso horário, mas adotam outro fuso horário? Não dá para saber, vocês decoram isso? Ah, não, então, aí isso, boa pergunta, é o Eric, né? Eric, isso é verdade, isso não dá para saber, mas quando você tem que saber pelo horário do país. Normalmente, a gente consegue saber, eles seguem os horários normais, né? Mas, por exemplo, quando tiver em algum exercício, né, como é o caso que a gente vai fazer, ele vai te dizer se é alguma coisa diferente, né? Por exemplo, tem alguns exercícios que envolvem horário de verão. Então, ele vai te dizer, o país adota o horário de verão, por exemplo, né? Você não precisa decorar isso, não precisa saber disso, né? Ele vai te informar. Então, por exemplo, na China, né, ele vai falar, o país inteiro adota esse único fuso horário. Então, você só precisa saber dos meridianos, o meridiano de referência que ele usa mesmo, e não o restante, por exemplo. Entendi. E tá bom? o que é esse fuso horário, horário fracionado? Ah, perfeito, bem lembrado. Esse horário fracionado é quando, já que o território é muito grande, então eles dividem na metade. Então, aqui são 6 horas e meia, se eu não me engano, na Índia, 5 horas e meia. Eles adotam o fuso horário 5 horas e meia. Então, para não ficar nem muito longe de um horário nem do outro, então eles adotam a metade. Porque eles estão no meio do fuso, né? Então, de um fuso e outro. Então, eles adotam esse fuso horário. A metade. Por isso que é horário fracionado. Boa lembrança, obrigado. Mais alguma dúvida por enquanto? Eu tenho uma dúvida, professor. Diga, quem que é? Pode comer? Oi, Andressa. Pode comer, professor, tô com fome. Pode comer, mas deixa... Verdade, nem tô comendo meu jeito. Deixa uma ou duas aí. A minha tá meio passada, não tá muito boa, não.
Amanhã tá bom. Eu vou comprar amanhã. Eu tenho aula amanhã, eu vou comprar mais uma, eu acho. Jogar essa aqui fora. Tá bom, não. Mais alguma dúvida? Por enquanto? Ó. Então, para poder calcular o fuso horário, a gente, só com as longitudes, a gente consegue descobrir. E aí você pode fazer de cabeça. E eu sei que vocês conseguem fazer de cabeça, porque vocês são pessoas ilustres, maravilhosas, incríveis, à frente do... Vocês são como o Japão, vocês são à frente do seu tempo, por causa do horário, do sistema de fusos horários, sabe? Mas, o que eu descobri nessa minha vida de jornada de estudante e de professor? É que os exercícios de fuso horário são feitos para você se confundir e errar. Então, seja os que eu vou passar para vocês, seja os que estão na prova de vestibular, seja os que vai estar em outras provas, eles são feitos para você errar. Já que é feito para você errar, ele está contando com pequenos deslizes. Então, a minha proposta é que vocês sempre construam essa tabelinha que está aqui. Porque ela te ajuda a seguir passo a passo e, melhor ainda, conferir se você está fazendo sentido ou não, ou se você errou alguma coisa ou outra. Então, sempre, sempre, sempre façam essa tabelinha aí. E aí eu sempre faço essa tabelinha como? Coloco o local, a longitude, e aí eu começo a descobrir as informações. Por exemplo, olha só. Londres, tem a longitude de Londres é 0 graus, certo? Qual que é aquele meridiano que corta aquele fuso que a gente viu do de Londres? Meridiano de Greenwich. É o meridiano de Greenwich. E ele equivale a quantos graus? 0. 0 grau. Então, o meridiano de referência, aquela linhazinha que passa no meio do fuso horário, lembra do fuso horário? Que é o centro do gominho, que é o centro do fuso, ou meridiano de referência, é o 0 grau. Qual que é o fuso, então, dele? 0. É o fuso 0. É o fuso 0, exatamente. Vamos dizer que em Londres são 13 horas do dia 3 de novembro, certo? É 1 da tarde no dia 3 de novembro. Vamos imaginar. Será que a gente consegue descobrir qual que é o horário de Campo Grande? Vamos tentar. Vamos por partes só. Campo Grande está a 54 graus oeste do meridiano de Greenwich. Em 54 graus oeste, será que passa um centro de fuso em 54 graus oeste? 60 graus. Não passa, né? Porque não é um múltiplo de 15. Então a gente tem que achar o múltiplo de 15 mais próximo de Campo Grande. Campo Grande está entre o múltiplo de 15, 60 graus, e o múltiplo de 15, 45 graus. Qual que é mais perto? 45 ou 60? 45. Ou 60? 60. Vamos ver? Ó, 45. Porque 9 horas. 7, 48, 49, 50, 51, 54. 9. E para 60, 54, 55, 56, 57. Felipe é o matemático. 58, 59, 60. Mais próximo do 60. Então, o múltiplo de 15 mais próximo dos 54 graus é 60 graus oeste. Nunca pode esquecer do hemisfério, porque isso vai te dizer se é 1 hora a mais ou 1 hora a menos. Como é que eu faço para descobrir qual fuso horário é esse? Em que fuso horário é esse que ele está? Divide por 15. Divido pelos 15 graus. Então, o centro do fuso dividido pelo múltiplo de 15 vai dar 4, o fuso 4. Então, nós estamos no fuso menos 4. Menos porque sempre que vai para oeste, diminui o horário. Lembra? Porque para oeste está mais cedo, porque o sol ainda não chegou. O sol nascente é lá no Japão. Então, lá que é mais tarde. Por isso que lá no Japão, no lado leste, aumenta o horário. No oeste, diminui o horário. Então, se Londres, que está no fuso 0, é 13 horas, do dia 3 do 11, que horas que vai ser em Campo Grande? 9 horas, perfeito.
Bora tentar fazer o próximo? Querem tentar fazer vocês e aí a gente corrige? Vai fazendo aí, pode fazer cada um o seu, faz a sua tabelinha. E eu vou dar esse tempinho. Quem quiser pode ir comendo também. Não é uma escolha não, Felipe. Eu só faço parecer que é, mas na verdade não é. Só para se sentir confortável. E vocês também, na verdade, podem fingir que estão fazendo e não estão, né? Olha, boa ideia. Né? Vão fazendo aí, cada um no seu tempo, não precisa correr não. Façam já dos 3, pode fazer dos 3 aí. Do Cairo, Manila e Nova York. O Diogo, ele gosta de complicar os bagulhos, eu fico impressionado com isso. Professor, e se a longitude fosse 52 graus de 30 minutos? Qual seria o meridiano de referência? Então, Diogo, lembra que eu falei para você que sempre o lugar vai decidir qual que é o fuso horário? Então, se você tivesse que adivinhar, se fosse que adivinhar, provavelmente essa longitude, ela nunca... ele, além dos 52 graus e minutos, tem também os segundos. Então, os segundos te diriam se ele está mais próximo do 60 ou do 45, né? Então, isso seria tua maneira de descobrir se ele não te dissesse, tá? Ou se não fosse definido, né? Se não tivesse definido politicamente, né? Qual que é o... Faz sentido? Porque uma coordenada, ela é, na verdade, assim, ó, por exemplo, 34 graus, 45 minutos e 55 segundos, ó, do jeito que foi aí. Então, se ele fosse, se ele passar, né, dos 30 graus e for para 30 minutos e 15 segundos, ele já está mais próximo do 60, né? Então, ficaria lá. Outras dúvidas, por favor? Se não entendeu nada, também pode falar que eu explico do começo. Não tem problema não, estamos aqui para isso. Ó, o Mandela. Podemos corrigir o primeiro? Então tá. Quem quer contar pra gente o passo a passo de como faz para descobrir o horário de Cairo? Mas tem que ser no passo a passo. Quem quer falar pra gente? Schmidt? Claro, professor. Claro, né? Esse professor, né? Só dá trabalho pra gente. Bom, ele tá a leste. Como a gente conta de 15 em 15, e o mais próximo de 30 em 30, levando em consideração isso, vai ser 30 graus a leste. E como a leste o horário é maior, então são mais 2 horas. E dão 15 horas no dia 3 do 11. Perfeito, Schmidt. Vocês chegaram nesse horário também? Todo mundo? Alguém chegou num horário diferente? Quem quer falar o próximo? Gambila? Opa, bom. Bora. Vai abrir o microfone. Eu imaginei que era para isso. Não, eu já estava aberto o microfone, me fechei. Ah, é? Pô, mas é que eu só vi agora. Quer contar pra gente como é que é? Pode ser. Então vai. Manila, está a 121 graus a leste, então o leste é mais
Esse ano aumenta, né? Porque estão nas flash. Então, o meridiano é 120 graus. Seria. O fuso seria o mais 8. Que o professor já colocou. E daí seria 9 horas. Vazou a resposta de Nova York. Passou tudo. É. Perfeito. Obrigado, Jamilo. E alguém quer contar como que eu cheguei nesse horário aqui de Nova York? Quer que eu conte, então? Então, tá bom. Então, Nova York, por estar em 74 graus a oeste, né, a gente procura o múltiplo de 15 mais próximo, né? Então, o mais próximo seria 75 graus a oeste. Oeste é menos horário, né? E é menos 5, porque 75 graus dividido pelos 15 dos fusos horários dá menos 5. Portanto, se lá em Londres são 13 horas, em Nova York são 8 da manhã do mesmo dia. Certo? Bom, como não estava complicado o suficiente, agora eu vou complicar um pouquinho mais e é um desafio para vocês e aí a gente já vai acabar, tá bom? Estamos acabando, já está dando o nosso horário. Eu vou desafiar vocês. Uma viagem. Pode, então? Vamos lá, é um desafio, hein? Quero ver. Um desafio. Um desafio. Nós vamos fazer uma viagem. Essa viagem vai de Londres a Campo Grande. Não existe esse voo, eu acho. Mas hoje, né, na Luiz Airlines, a gente criou, nessa minha companhia, a gente criou esse voo. E esse voo dura 12 horas. Então, as pessoas vão sair de Londres e vão para Campo Grande. Aí, eu quero saber que horas vai ser em Campo Grande quando o voo chegar. Nove da noite. Será? Por quê? Conta aí pra gente. Não temos fusos para contar. É, 9 da noite. Eu acho que é 5 da tarde, se eu não fiz cagada. Que horas? Não, o senhor quer saber a hora de Londres ou de Campo Grande? De Campo Grande. Se eu não fiz cagada, é 5 da tarde. O Eric tá dizendo que seria 5 da tarde. E a Andressa tá dizendo 9 da noite. O Aloysio também. Eu nem entendi. Você tem que contar os fusos também. A gente sai de Londres e vai pra Campo Grande? Isso, exatamente. E essa viagem dura 12 horas. É que eu fiz cagada. Então vou contar assim. Vamos imaginar que o Eric, ele mora lá em Londres. E aí, poxa, Vinícius, que sacanagem, hein? O Eric, ele mora lá em Londres. E aí, ele vai vir visitar o amigo dele, Vinícius, que mora em Campo Grande. Certo? E aí, o Eric... É 9 da noite. Hora que o Eric entra lá no avião, às 13 horas, ele tá no avião, assim, sabe? Quando a aeromoça fala assim, ó, desligue seus celulares, ele tá ligando assim, tá falando, ó, Vinícius, seguinte, tô entrando no voo agora. Eu tô aqui dentro, no voo. Aí o Vinícius atende e fala, não, beleza, tranquilo. Aí ele fala, tá, mas que horas são aí, ô Eric? Aí o Eric fala, ó, aqui são 1 da tarde. Aí o Vinícius fala, mas aqui são 9 horas. Por que tem essa diferença de horário? É porque o Eric já viajou? Não, Não. Por que tem essa diferença? porque tem diferença de fuso horário. Porque tem diferença de fusos horários. Eles estão em fusos horários diferentes, não é? Eles estão em pontos diferentes da Terra que recebem a luz do Sol de maneira diferente. Então é mais tarde lá onde o Eric está do que onde está o Vinícius, não é? Então aí o Eric falou assim, ó, eu vou desligar porque a aeromoça está pedindo aqui. Mas, ó, meu voo demora 12 horas. Então daqui 12 horas você vai me buscar, hein, seu sacana. Aí o Vinícius, não, beleza, pode deixar. Aí o Vinícius foi lá, desligou o telefone, lavou louça,
fez almoço, cuidou da casa, fez a aula de geografia, fez os exercícios, e aí, quando foi 9 da noite, ele foi lá buscar o amigo dele, porque era 9 horas da manhã, 12 horas mais tarde, era para ele 9 horas da noite do mesmo dia, do dia 3. Então ele foi lá buscar o Eric, se viram, se abraçaram e foram tomar uma Coca-Cola gelada, porque vocês são menores de idade, certo? Certo, Vinícius? É claro, obviamente. Correto. Né? Não. E aí, só que o Eric, antes de beber a Coca-Cola, ele falou, não, deixa eu ligar pra minha mãe, porque ela tá lá em Londres, e ela vai ficar preocupada, ela queria saber que horas que eu chegava. Aí o Vinícius pega... Olha, só a vida dos sonhos. Ligando pra minha mãe em Londres. É claro, né? Ele pega e liga o telefone, e liga pra mãe. Mãe, cheguei aqui, ó, tô aqui em Campo Grande já com o meu best, nós vamos sair tomar uma Coca-Cola gelada. Coquinha gelada. E aí, a mãe do Eric atende o telefone e fala, meu filho, eu tava tão preocupada com você, eu não consegui dormir, eu tava aqui morrendo de sono, mas não consegui dormir. Aí o Eric fala, mas mãe, por que você tá com tanto sono assim? São 9 da noite. Ela fala, você tá doido, menino? Que 9 da noite? Aqui já tá tarde. Que horas que é lá pra mãe do Eric? 1h da manhã. No dia 4. 1h da manhã. A coitada da mãe do Eric ficou acordada até 1h da manhã, porque esse menino não tinha chegado ainda. Eric, toma juízo, mano. Foi porque o voo atrasou? Não. Não. Por que que lá é mais tarde? Por causa do fuso horário, perfeito. Então, lá em Londres vai ser 4 horas mais tarde do que o horário de Campo Grande. Por isso que a hora que o voo pousou lá em Campo Grande era 4 horas mais tarde já lá em Londres. Por isso era 1 da manhã. Certo, biscoito? Vocês poderiam também descobrir isso fazendo aqui de cabeça, né? Pensando, se em Londres era no fuso 0, né? E Campo Grande é o fuso -4, então, com 12 horas, seria 9 da noite em Campo Grande e 1 da manhã do dia seguinte lá em Londres. É possível também, mas eu acho que o melhor jeito é fazer através da tabelinha, que aí você não se perde, você pode comparar um com o outro. Certo? Bom, por enquanto, é isso. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Então, não sei se vocês lembram, mas eu deixei com vocês, antes desse micróbio maldito, eu deixei esses exercícios lá para vocês fazerem, que são exercícios de coordenadas e de fusos horários. Então, eu pedi para vocês fazerem esses para me entregar. Então, vai ficar de tarefa para vocês. Eric, como você lembra de tudo que eu sei que você lembra que, apesar de você não ter, se você não tiver, ele vai estar disponível lá no Moodle também. Então tá lá, um PDFzinho bonitinho para vocês. Vocês podem baixar ele, podem preencher no PDF ele mesmo, ou pode fazer na folha aqui de papel, quem tiver com papel, ou quiser imprimir, faz no papel, e aí faz um PDF, ou tira foto e manda por foto, do jeito que quiser, tá? Tem questões bem difíceis, tá? Que são desafios, assim, mas a maioria são questões simples, ou que dá para vocês, podem organizar aí. É para daqui 3 semanas, vocês podem entregar até daqui 3 semanas. Porém, na semana que vem a gente já vai ter uma outra atividade. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitava o resto do dia de hoje para fazer isso e poder terminar bonitinho, tá bom? Beleza? Então, tem isso para fazer. E aí, na semana que vem, sexta-feira que vem, a gente tem uma outra atividade, que vai ser, essa aula ela é bem pesada, né? Ela é mais difícil, então eu vou dar uma aliviada na semana que vem, mas com uma outra atividade. E para a próxima atividade, ela não vai ser tão gostosa, porque vocês não vão poder comer nada, quer dizer, eu espero que vocês não comam o que eu vou pedir para vocês trazerem, que é barbante. Ok.
se vocês puderem e tiverem aí em casa, traz barbante. Mas, professor, eu não tenho barbante. Então, pode trazer linha. Então vem aqui em casa que eu tenho um monte. Perfeito, olha só. Quem não tiver, pede para Amanda que ela manda um Sedex 10 aí, chega para vocês. Pede um iFood de barbante aí e vai chegar. Tá? Pode ser barbante, linha, pode ser linha de pesca. Que mais que tem linha assim? Cadarço de tênis, pode ser. Algo que você pode dobrar e cortar, de preferência. Ah, mas professor, eu não tenho nada aqui. Então não tem problema. Né? Mas tenta, por favor, porque a ideia é da gente fazer uma atividade que vocês também vão entregar. Então tenta trazer para a próxima aula, senão daí você vai ter que achar alguma coisa para entregar para fazer depois. Oi, Obregon. Não entendi, Obregon. Alô? Tava só tirando onda, né? Perdão. Certeza que ele abriu sem querer. O chão aqui espatifando no chão. Desmutou sem querer, professor. Só ignora. Tá. Beleza. Meu celular. Então, para a próxima no chão, aula... professor, perdão. Ah, tá bom, tranquilo. Então, para a semana que vem, trazer um barbante. E aí, também, se vocês quiserem, pode trazer... Sabe aquele seu irmão que é mais novo ou mais velho, que é irritante, que na cidade todos os irmãos são irritantes, não importa a idade, se é mais velho ou mais novo. Mas pode ser um irmão legal também, se você tiver um irmão legal, pode ser também. Se quiser trazer ele ou ela para ajudar vocês, porque a gente vai medir o cômodo em que vocês estão. Então, a ideia é isso, medir o cômodo que vocês estão. Mas, professor, eu não tenho irmão, eu sou pobre, uma pobre filha, única, filho único, não tem problema. Eu também estou sozinho aqui em casa há 8 meses. Eu estou falando gatês já com meus gatos aqui, coitados. Eles não me aguentam mais. Então, dá para medir colando com uma fitinha. Então, você pode colar uma fitinha num canto lá e aí mede com o barbante, certo? Não, Vinícius, seu assassino. Doido. Ô, professor, não é mais fácil usar treino e depois medir o barbante? Fácil mas quem disse que eu quero facilitar para você? Professor, mas daí... Professor, não dá, tem um guarda-roupa, vai... Aí, né? Professor, se o quarto não for, tipo, retangular, tiver uma parte a mais, assim, que aí é complicado. Eu sinto, mas o azar é seu, vai complicar para você. E se eu já tivesse medido do quarto também? A medida não vai te ajudar, gente, é sério. Minha próxima aula eu vou ir no banheiro, que se foda. A medida é castalha. Você pode escolher o cômodo que você quiser, mas se for o banheiro, eu imploro para você não abrir a câmera nessa hora. Tranquilo, não, tranquilo. Tá bom, Augusto? Mas pode escolher um outro cômodo se você achar que vai complicar demais também, viu, Gabriel? Mas não fica muito mais complicado, não, em geral. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas... E aí a gente faz algo mais simples, mas é algo muito importante. Tipo, essa atividade também é uma que eu pego muito no pé, assim, que ela é muito importante porque ela faz assim com a cabeça, assim, ó. Tipo, sério que é isso, professor? Era tão mais fácil do que eu imaginava. Então, ajuda muito. Tá bom? Então, para a próxima aula, então. Hoje ainda, né? Vinícius, eu vou te tirar da sala, cara. Que história é essa? Cara, sério. Próxima aula. No Moodle também, eu coloquei um pedaço do que tem no livro de vocês sobre fusos horários. Então, lê um pedacinho daquele, inclusive ele fala da linha internacional da data, que é um plot twist, assim, na história dos fusos horários que eu quero que vocês façam, e no final dos exercícios, tem 3 exercícios sobre a linha internacional da data, que dá uma confundida na cabeça. Então, quero que vocês façam isso, e provavelmente vai surgir dúvida. Então, nosso atendimento é toda terça-feira, não, vocês são à tarde, então toda quinta-feira de manhã, né? Então, quinta-feira de manhã, vem tirar dúvida comigo, às 10 da manhã, nesse mesmo bate-link aqui. O que ficou de dúvida, a gente se encontra, tira dúvida, ou manda no zap também, posso ajudar nisso também. Professor, mas qual é o prazo de entrega dessa atividade aí? 3 semanas vocês têm, mas como eu disse, eu... Só para tirar uma dúvida. Sugiro, Jonas, que você faça já hoje, tá bom?
Já que você pensar tem com a carinho, rede professor. toda ainda, tá bom? Vou pensar com O Jonas vai fazer daqui 2 semanas e 6 dias. Sim, vou ver. Mas pensar com carinho nessa matéria, tá? 3 semanas você recebe um e-mail, professor. Você É. aceitando a tarefa. Eu tô de olho em vocês. Você acha que eu perguntei se tava de boa o RDE antes à toa? É porque agora que eu sei que vocês estão tranquilos, que dá pra Tá de boa, não, professor. A Patrícia passou muita tarefa, ela tá complicada. Jonas, eu Pô, vou a aí. Patrícia passou 50 PDF pra nós fazer o bagulho. Professora, a gente ainda não terminou a tarefa da Patrícia. Verdade, é muita tarefa da Patrícia, professor. Força, guerreiros, força. Obrigado. Tá bom, minha gente? Alguma dúvida? Só isso? Então, boa tarefa para vocês. Fico no aguardo. Fico esperando as dúvidas também, tá bom? E bom fim de semana encurtado, que amanhã tem aula, mas bom fim de semana mesmo assim. E a gente vai se falando, tá bom? Ô, professor, pra tirar as dúvidas contigo é pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Classroom, ou por onde quiser? Pelo Classroom, não, porque a gente só tá usando o Moodle, né, Anjo? Então, pode me mandar no WhatsApp se precisar, mas de preferência no horário de atendimento, se você puder aparecer no horário de atendimento. Mas se não, manda lá no WhatsApp que eu respondo. Beleza, então pode ir pra. Bom fim de semana, professor. É nóis. Bom fim de semana, meu dia. Beijo, prof. Professor, tchau, gente. Tchau. Até amanhã pra vocês, né? Tchau. Até amanhã. Tchau, gente. Falou. Tchau, prof.